Então, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao sétimo ciclo de debates de águas urbanas, CEDAW 2025. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Barros Filho, sou professor da disciplina de Águas Urbanas, que é ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, PPGECA, da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, juntamente com meu colega, professor Dr. Ricardo de Aragão. Dentro do cronograma de atividades da disciplina, há um momento em que convido professores e pesquisadores para proferirem palestras e temas relacionados com o conteúdo da disciplina. A intenção é socializar o conhecimento técnico-científico, trazer experiências, conectar pessoas e estimular o debate crítico e reflexivo. Neste ano, o evento conta com 7 palestras, que ocorrem sempre nas quartas, às 19 horas, e hoje eu tenho o prazer e a honra de contar com a presença da professora doutora Suzana Montenegro para proferir a palestra Águas Urbanas, Segurança Hídrica e Gestão Adaptativa, Desafios e Oportunidades. Suzana Maria Gico Lima Montenegro possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco em 1985, mestrado em Engenharia Civil, Hidráulica e Saneamento pela Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 1989, PhD em Engenharia Civil pela Universidade de Newcastle upon Tyne, em 1997, realizou pós-doutorado no Center for Ecology and Hydrology de Wallingford, em 2008, e estágio sênior no Laboratório de Ecologia e Hidrossistemas Naturais Antropizados, LENA, da Université Claude Bernard Lyon 1, na França, em 2015, e na Technische Universität de Dresden, na Alemanha, em 2018. É professora da UFPE desde 1990, lecionando nos cursos de graduação em Engenharia Civil e Engenharia Cartográfica. Atualmente é professora titular da UFPE. Após a exposição da palestrante, abriremos para o debate. Para fazer perguntas, os ouvintes podem se inscrever no chat. Os alunos matriculados na disciplina terão prioridade para as perguntas. Solicito que, durante as apresentações, os ouvintes mantenham os vídeos e os áudios desligados. Posteriormente, no debate, os áudios e os vídeos serão liberados. Então, gostaria de agradecer à professora Suzana por ter aceito nosso convite, assim como todas e todos participantes que estão aqui presentes. Professora, passo a palavra para ti. Muito obrigada, professor Mauro. Eu agradeço o convite do professor Mauro, do professor Ricardo. O professor Ricardo já conheço há mais tempo, a gente já interage bastante aí em bancas, em projetos de pesquisa, mas é a primeira vez que eu participo aqui de uma atividade, de um ciclo de debates aí do PPGECA. Sei que também tem outros participantes, além dos alunos da pós-graduação. Eu gostaria de saudar a todos. Dizer que eu procurei fazer uma apresentação assim com uma mistura de tudo, né, um pouco da minha experiência como professora da UFPE, mas também como diretora-presidente da APAC, que é o órgão gestor de recursos hídricos aqui do estado de Pernambuco. Eu coloquei aí na barra inicial dessa tela inicial, né, na barra de baixo, 2 projetos que atualmente eu gosto de destacar, porque são projetos que integram pesquisadores de todo o país, de diversas instituições, e também algumas instituições do exterior, e que tem a ver com o tema que eu vou abordar aqui, que é águas urbanas, mas com foco em segurança hídrica e gestão adaptativa. Então, eu estou falando dos INCTs, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Mudanças Climáticas 2, que está, na verdade, sendo concluído aí após quase 7 anos de pesquisas, que tem muito a ver com o tema de segurança hídrica, com a questão das águas urbanas, com desastres, e
com gestão adaptativa, e depois eu vou falar o porquê eu estou chamando a atenção para isso, e o outro INCT, que na verdade eu coordeno, que é o INCT ONCE Adapta, que é o Observatório Nacional de Segurança Hídrica e Gestão Adaptativa. Então, apesar de estar aí na missão temporária de ser a gestora do órgão de recursos hídricos e de meteorologia do estado de Pernambuco, eu continuo sendo pesquisadora e eu acho que isso tem uma retroalimentação para os dois lados. Bom, mas enfim, eu coloquei aí nessa... Pernambucano é muito bairrista, né? Então eu coloquei aí nessa foto inicial uma rua muito interessante aqui da cidade do Recife, às margens do rio Capibaribe, que é a Rua da Aurora, uma paisagem muito interessante para quem não conhece, e aí fica o convite para conhecer o nosso país, Pernambuco. Bom, para iniciar, eu queria falar um pouco justamente do que é a APAC, porque as universidades, a gente tem estruturas muito semelhantes. Eu sou professora da UFPE, vocês são da UFCG, somos parceiras aí, temos estruturas muito semelhantes com os desafios da pesquisa, do ensino, da extensão, e, claro, da gestão acadêmica, mas eu queria falar um pouco do órgão gestor, né? A APAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima, ela foi criada a partir de uma lei estadual em 2010, portanto, a gente completou 15 anos, né, de atuação do órgão, e é um órgão permanente, é um órgão de execução de política. A APAC está sempre ligada a alguma secretaria, isso vem mudando ao longo desses 15 anos, ora é uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ora é uma Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, ora é outra Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos, enfim, mas a estrutura da agência, ela permanece tal e qual ela foi criada através de uma lei e um decreto. E é um órgão semelhante à nossa Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. A APAC não incorporou a missão de saneamento aqui no estado de Pernambuco, mesmo que essa missão na ANA ela seja para normatização, né, para formulação de normas de referência, não exatamente para executar a política, mas ainda assim a APAC não executa essa parte do saneamento diretamente. O que nós executamos, basicamente, é a política de gestão de recursos hídricos do estado de Pernambuco, que é uma lei de 1997, assim como a nossa lei nacional, a Lei das Águas, e ela foi atualizada aqui no estado de Pernambuco por uma lei em 2005. Então, cabe à APAC a implementação dos instrumentos da política, e também nós temos um papel na Política Nacional de Segurança de Barragens, e também a questão da operação do Projeto de Integração do Rio São Francisco, PISF, né, que é a transposição do São Francisco, aqui, que engloba 4 estados do Nordeste, inclusive a Paraíba. Bom, só para dar uma ideia de que essas coisas todas estão entrelaçadas com o nosso tema de águas urbanas e segurança hídrica. E aí eu começo aqui com um chamamento para a nossa agenda global, a Agenda 2030, né, que é a agenda da ONU, da Organização das Nações Unidas, com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Tenho certeza que todos que estão assistindo têm conhecimento dessa agenda, dos seus grandes desafios, mas oportunidades da gente evoluir, principalmente assim, pensando no objetivo no ODS 17, através das parcerias. Então, é sempre aquilo, quem está melhor pode ajudar quem não está tão bem, e essa partilha, que é o que a gente está praticando aqui também nesse ciclo de debates, é para ajudar a todos. A agenda está, o que parecia tão distante quando foi instituída, a gente tem só até 2030, e a gente sabe que as metas não são fáceis para um país como o Brasil, com dimensões continentais. E eu trago essa agenda que, apesar de ser uma coisa muito conhecida de todos, e é uma agenda global, para a gente, de fato, trazer um pouco para a nossa realidade, né? A inspiração é global, mas a gente tem que trazer para a nossa realidade local, regional, então, do Brasil, dos estados do Nordeste, né, das metrópoles, das cidades que têm mais problemas, né,
de uma maneira geral. E eu queria também recordar para vocês o conceito de segurança hídrica, né? Então, segurança hídrica, na verdade, é um conceito também instituído pela ONU, né, um conceito mais antigo, e que fala basicamente de 4 dimensões da segurança hídrica: a questão da água para o bem-estar humano, a água para atividades de desenvolvimento, e aí diversas atividades, incluindo a produção de alimentos, a água para a preservação de ecossistemas e a água relacionada à questão de variabilidade climática e as suas ameaças. Claro que quando a gente coloca esse conceito bastante amplo, tem outros conceitos que são agregados. A gente não pode falar em segurança hídrica dissociando aspectos de quantidade e qualidade, por exemplo. Então, e não é só disponibilidade, é disponibilidade da água com a qualidade adequada. E tudo isso, na verdade, está num contexto que eu gosto sempre de ressaltar, para a gente perseguir a segurança hídrica, e pensando nessa ligação com a agenda da ONU, a Agenda 2030, a gente precisa de um outro conceito que é muito importante, que é bastante amplo, que é a questão da governança, né? A gente, aqui no Brasil, desenvolveu, em 2019, com a coordenação da ANA, da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, um Plano Nacional de Segurança Hídrica. Esse plano está publicado, vocês devem ter conhecimento também, e aí tem um indicador, né, o Índice de Segurança Hídrica, que fala justamente dessas 4 dimensões: a dimensão humana, a dimensão econômica, a dimensão ecossistêmica e a dimensão de resiliência. Então, quando a gente fala águas urbanas, tudo isso está englobado, né? Tá agregado. A gente não pode pensar em águas urbanas como sendo só as águas pluviais, o manejo de águas pluviais, né? Águas urbanas é um conceito muito amplo e traz junto essa questão de segurança hídrica, dos indicadores de saneamento também. E, claro, a gente tem que sempre pensar aqui no Brasil, porque está escrito na nossa política, essas ações elas têm que estar elencadas nos planos, programas e projetos que nós temos dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, nós temos hoje um Plano Nacional de Recursos Hídricos, que tem o horizonte 2022-2040, é o mais recente que nós temos, assim como todos os instrumentos da política. Ele foi formulado, ele teve uma coordenação e teve uma consultoria por trás, mas ele foi formulado de maneira participativa, e esse plano ele está sempre integrado, tem que estar integrado com outros planos regionais, estaduais, de bacias federais, de bacias estaduais, e é um plano intersetorial, né? Quando a gente fala em recursos hídricos, não é recursos hídricos por si só, né? Então, está no contexto da integração com a questão do uso do solo, a questão da irrigação, dos diversos setores dos usuários, enfim, só para recordar um pouco e para a gente dar um esquenta aqui no nosso tema. Eu queria também aqui, voltando ao conceito da governança, que eu tinha chamado a atenção lá no slide de segurança hídrica, que, assim, a gente busca justamente a questão de água com disponibilidade, com qualidade e o acesso possível a todos. E aí, recentemente, no ano 2024, a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que tem vários países membros, né, e o Brasil participa, inclusive se beneficia muito de todas as discussões e dos estudos de vários temas, mas aqui a gente está trazendo particularmente para o tema da água, publicou um manual, né, o que é que funciona na questão da governança da água. O subtema é soluções para implementação local dos princípios da governança da água. Eu gosto sempre de mostrar isso no contexto
que eu estou falando aqui de águas urbanas, porque são princípios realmente que a gente tem que se encaixar enquanto cidadão, enquanto usuário, enquanto órgão executor de política, enquanto universidade para a formação de recursos humanos. E aí a gente tem aí essa mandala, né, que é muito interessante, que não dá tempo da gente discutir tudo, mas governança da água, ela se apoia em 3 pilares fundamentais: a eficácia, a eficiência, a confiança e compromisso, que na verdade é o que a gente chama hoje de forma mais informal de engajamento, né? E é isso, isso está bem no bojo da nossa política participativa. Então, a gente tem que pensar na política, a gente tem que pensar na capacidade institucional, nas capacidades das pessoas, no monitoramento e avaliação, na governança inovadora, a gente tem que trazer inovação no financiamento, e financiamento é uma grande questão quando a gente fala aqui, particularmente do tema de hoje, que é a questão das águas urbanas e da segurança hídrica. E, claro, dos quadros regulatórios, que é para isso que nós temos aí dentro da nossa política de gestão de recursos hídricos, a nacional e as estaduais. A gente tem os nossos conselhos de recursos hídricos, que têm as suas câmaras técnicas de assessoramento, para justamente agregar da política, nós tenhamos as normativas específicas para cada questão. Aqui a gente está tratando especificamente de águas urbanas, e a gente tem esses normativos. A Ana vem trabalhando nisso, e aqui, assim, na verdade, a gente trata mais a nível de município essa questão das águas urbanas, mas quando a gente pensa em água urbana, sem dissociar das questões mais amplas do saneamento, isso é uma questão do Estado, é uma questão das entidades federais, município, Estado e os entes federais. E aí, só para destacar aí no relatório da OCDE, teve um destaque aí para o Brasil em 3 ações muito específicas, e eu quero falar disso sem gastar muito tempo, mas só porque, se vocês tiverem a oportunidade, eu aconselho a leitura, né, desse material, que é muito rico e tem muita profundidade, e evidentemente que não dá tempo da gente aprofundar aqui, mas ele faz justamente uma correlação com os objetivos, com os ODS, né? E eu queria, por exemplo, chamar a atenção para um dos destaques, quando eles avaliam a questão do que funciona no Brasil, um programa que é particularmente importante para o que a gente está lidando aqui hoje, que muitas vezes as pessoas nem sabem da existência, que tem vários, né? Mas eu queria destacar, por exemplo, o Programa de Monitoramento de Qualidade da Água, que é uma parceria da ANA com os órgãos gestores estaduais, para que justamente a gente consiga um dos aspectos que garante a questão da segurança hídrica e que está presente no tema que a gente está abordando aqui hoje, a questão das águas urbanas, né? E aí, passando um pouco mais aí por uns conceitos mais gerais de governança e gestão de recursos hídricos, queria destacar a questão da governança policêntrica, que está previsto como a presença de múltiplas autoridades em diferentes níveis, e em que essas respectivas unidades operam por meio de jurisdições sobrepostas, com ampla margem de autonomia. Então, isso é bem o desenho do nosso sistema de gerenciamento de recursos hídricos de uma maneira geral. E a integração com as outras políticas setoriais, inclusive a do uso do solo, a do uso e ocupação do solo, que é uma política mais afeta aos municípios. E, embora o nosso recorte na gestão de recursos hídricos ele seja da bacia hidrográfica, a gente nunca pode deixar de enxergar os municípios dentro desse contexto, porque muita coisa de fato, do que a gente vive em termos de desafios, e foi por isso que eu coloquei isso no meu título de chamamento, ele tem a ver com as políticas do município, então elas não estão dissociadas. E a outra coisa que eu queria aqui passar, só para a gente relembrar, a questão da governança multinível também, né, que prevê um conjunto diversificado de arranjos de articulação, coordenação e negociação entre atores, formalmente independentes, mas funcionalmente interdependentes.
é isso que eu estou falando, a gente não pode só pensar na política em termos de bacia hidrográfica, né? Tem que pensar nos municípios, tem que pensar nos estados e nos órgãos da federação. E aí eu venho para um exemplo aqui dessa nossa governança policêntrica na gestão de recursos hídricos, que é o Pacto pela Governança das Águas, que acho também que acaba que isso fica muito restrito à questão político-institucional, os órgãos gestores, os órgãos que executam a política, e às vezes distante da população, que não tem conhecimento, e aí vocês, né, que estão em formação, que vão ser os próximos executores dessas, formuladores e executores das políticas. Então, esse pacto pela governança, ele foi lançado em 2023, e todos os estados da federação assinaram esse pacto, os seus governantes máximos, o governador, a governadora do estado, com a Agência Nacional de Águas. E ele tem 3 eixos. O eixo 1 é a gestão integrada de recursos hídricos, o eixo 2 é a regulação dos serviços de saneamento, e aí inclui as 4 vertentes do saneamento, né? O abastecimento, o esgotamento sanitário, o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, os resíduos sólidos e a drenagem urbana. E o eixo 3, que é a infraestrutura hídrica e segurança de barragem. Então, só para mostrar que isso aqui tudo está junto e indissociável, né? Mesmo que a gente tenha estrutura, instituições diversas para tratar desses assuntos de forma como se fossem caixinhas isoladas, a gente não pode deixar de pensar nesse conceito da governança policêntrica e multinível, em que essas coisas vão estar integradas. E esse pacto é um grande exemplo disso, né? E aí, bom, vamos entrar aí nas nossas águas urbanas, que eu sei que vocês são muito sabidos, né, são muito conhecedores do que são as nossas águas urbanas. Então, as águas urbanas englobam o sistema de abastecimento de águas, esgotos sanitários, a drenagem urbana, ou o manejo de águas pluviais, as inundações ribeirinhas, a gestão dos sólidos totais, porque essas coisas estão interligadas, elas são indissociadas. Não adianta a gente só pensar na drenagem, no manejo das águas pluviais, sem pensar na interação com a questão dos resíduos sólidos e etc. E aí, coloquei algumas fotos para não dizer que eu só falo do Rio Capibaribe, do país Pernambuco. Eu botei uma ecobarreira em Manaus, uma drenagem urbana e manejo de águas pluviais no Distrito Federal, e chamando atenção aí para a norma de referência, que é bem recente, ela estava em consulta pública, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar o que estava sendo proposto, de tentar emitir alguma sugestão, norma de referência que define serviços, atividades e infraestrutura dos serviços públicos de drenagem e manejo de águas pluviais. Ou seja, a gente está tratando de um tema muito, muito amplo, né? E 1 hora para falar sobre isso é desafiador, mas o que eu quero é trazer pílulas para depois a gente abrir o debate e aí todo mundo ganha. Então, falando aí, voltando aos ODS novamente, a gente tem que pensar no ODS 6, né? E aqui no Brasil, quem monitora esse ODS 6, que é o ODS relacionado à água potável, saneamento e as questões de acesso, é a ANA, né, e ela tem indicadores, tem relatórios que são divulgados com relação ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, tratamento de esgoto. Portanto, essas questões que a gente está lidando aqui como as águas urbanas. Também queria relembrar que dentro dessa nossa agenda o ODS 11, né, que é das cidades sustentáveis, e chamando a atenção às cidades sustentáveis e a segurança hídrica. Então, por exemplo, a gente tem um desafio de até 2030 reduzir significativamente o número de mortes, o número de pessoas afetadas por desastres naturais de origem hidrometeorológica e climatológica, bem como diminuir substancialmente o número de pessoas residentes em áreas de riscos e as perdas econômicas diretas causadas por esses desastres. Não é uma tarefa fácil e a gente está muito, muito distante de conseguir, mas é com perseverança e
isso com esforço de formação de recursos humanos, de desenvolvimento de pesquisa, e colocando essas pesquisas para apontando para políticas públicas, que a gente vai vencendo esse desafio, né? Esse ODS 11 com as suas metas. Eu queria chamar a atenção particularmente para essa questão de desastres naturais de origem hidrometeorológica. Esse foi o termo que foi cunhado aí como o que a gente se refere. Mas só que muitas vezes esses desastres, a chuva, né, de origem hidrometeorológica e climatológica, não é a causa do desastre em si, né, mas sim a situação de vulnerabilidade da população que está exposta a esses eventos. E é isso que a gente vai tratar um pouco aqui, por isso que eu falei logo no começo lá na gestão adaptativa, porque aí a gente começa a ver que esses desafios, eles estão totalmente entrelaçados, e aí ainda tem um outro que a ciência já tem, a gente já tem a convicção que a gente está passando por um processo de mudança climática, mais ainda de emergência climática, porque, de novo, não é só a questão da variabilidade, da mudança climática, mas a questão das vulnerabilidades. E aqui no Brasil, acho que todo mundo sabe, em algumas situações, em algumas cidades, em algumas regiões, de forma mais aguda, mas a coisa saiu acontecendo de maneira até inesperada, vamos dizer assim, para quem não acompanha os estudos, para quem não acompanha as pesquisas. A gente está falando de águas urbanas, mas eu não posso deixar de mencionar, porque isso também tem a ver com águas urbanas. A seca na Amazônia, ela foi exatamente uma surpresa? Não, né? As enchentes do Rio Grande do Sul, né, só para citar casos assim mais recentes e muito emblemáticos, né, que causaram, de fato, uma comoção nacional e até internacional. Então, é isso, acho que tem como meta aí a gente melhorar, só o destaque, integrar a política nacional de mudança do clima com as políticas estratégicas e os planejamentos nacionais. Melhorar a educação, aumentar a concentração, a capacidade humana e institucional sobre mudança do clima, seus riscos, mitigação, adaptação, impactos e alerta precoce. Porque a gente tem uma preocupação quando a gente pensa em águas urbanas, e está tudo ligado. Só para relembrar uma coisa que todo mundo acompanhou, tenho certeza, né, durante a dramática cheia no Rio Grande do Sul, em várias bacias, mesmo depois de passado o efeito dos sistemas ou do fenômeno hidrometeorológico, as pessoas ficaram sem acesso à água. Por quê? Porque teve problema com as estações de bombeamento, o lixo se espalhou, e aí tem os aspectos de qualidade, e assim, tudo isso está interligado, só reforçando. Aqui em Recife, a gente tem uma situação particular, por exemplo, com relação aos morros, que já são áreas muito vulneráveis, não só pelo efeito dos sistemas hidrometeorológicos, das chuvas intensas, mas também por conta dos deslizamentos. Então, não é deslizamento, aí não é inundação, é deslizamento. E aí, muitas vezes, a água do morro, o abastecimento, tem que ser desligado logo depois do evento de chuva intensa, porque, senão, o solo já encharcado, ele pode, um eventual estouramento de uma tubulação pode aumentar o risco de deslizamento aí nesses morros onde vivem várias pessoas. Claro que a gente não pode dissociar outros aspectos, e, de novo, não dá para pensar falar em tudo, mas eu queria destacar um aspecto importante aqui, nessa questão das mudanças climáticas, a elevação do nível do mar, né, o derretimento das geleiras, a elevação do nível do mar, que isso afeta não só as cidades costeiras, sim, mas afeta o nosso ciclo hidrológico, que, inclusive, hoje, esse é o tema do Dia Mundial da Água, da ONU, desse ano, né, a questão do derretimento das geleiras. É claro que as cidades costeiras, elas se tornam mais vulneráveis pelo aumento do nível do mar. Isso interfere no que a gente está falando aqui hoje, nas águas urbanas. Então, ainda tem a interação com
oceano, com os oceanos. E aí, falando um pouco dessa questão de desastre e de águas urbanas, queria colocar no contexto também de uma política, né, de um marco institucional, o Marco de Sendai, que trabalha um conjunto de acordos da Agenda 2030 e que é justamente uma grande uma abordagem para redução de risco de desastres. Então, também tem uma série de protocolos, está relacionado com a agenda de financiamento para o desenvolvimento, a agenda de ação Addis Abeba e também com a agenda urbana, e, claro, com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, tudo isso faz parte daquela mandalazinha que a gente viu no início da governança. E aí, voltando aqui para a questão de desastre em áreas urbanas, né, gostaria de voltar à questão, a gente não está falando só dos aspectos do clima, da variabilidade natural, das alterações climáticas, a gente está falando também que são os perigos, da vulnerabilidade, da exposição, que aí envolvem outros processos, os processos socioeconômicos, e aí tem a ver com governança, e aí a gente coloca a integração de tudo isso, é que a gente tem que pensar justamente nas ações de adaptação e mitigação. E aí, agora a gente acelerou de vez não só a compreensão desses processos de mudança climática, mas também, dentro dos desafios da governança, o nosso arcabouço legal, né? Então, tem diretrizes revisadas para a elaboração de planos de adaptação à mudança do clima nacional, e isso vai ser, inclusive, tem uma resolução entrando na discussão aqui na Câmara Técnica de Planejamento e Articulação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, para que seja obrigatória a revisão dos planos de recursos hídricos, aí o Plano Nacional, os planos estaduais e os planos de bacias, para justamente prever a questão da emergência climática. Então, a gente não pode dissociar nenhuma dessas questões, e ainda bem que, de forma, digamos, dramática, né, com tanta coisa que vem acontecendo, a gente tem alertado para esse fortalecimento institucional. Então, tem criado aí um comitê interministerial sobre mudança do clima, o CIM, com a participação de vários ministérios, mas também com cientistas que são indicados para diversas áreas aí que tem a ver com a temática. E também o Consórcio Nordeste, isso bem afeta a nós aqui do Nordeste, né? O consórcio que reúne os governadores do Nordeste também criou um comitê científico de assessoramento e que está indicando representante para esse comitê interministerial. Tá aí o comitê científico, foi instalado em 2024, inclusive eu integro esse comitê representando aqui o estado de Pernambuco, uma das representações, e é justamente porque a gente precisa de cabeças pensantes para assessorar os nossos governantes, e essas cabeças pensantes, elas vêm da academia. Sim, a gente está falando de um comitê científico, então queria trazer isso aqui para a nossa discussão, para nosso debate, destacar a importância da Rede Clima, que tem 16 sub-redes, é uma rede focada em pesquisa sobre mudanças climáticas e síntese em mudanças ambientais e climáticas, mas tem aí agricultura, desenvolvimento regional, políticas públicas, recursos hídricos, usos da terra, zonas costeiras, cidades e urbanização, desastres naturais, então, está tudo interligado, e ainda bem que a gente consegue ver isso de dentro desse ambiente que a gente vive, da academia. Rede Clima integra várias instituições do país, e acho que está completando 14 anos esse ano. Então, tem vários, se vocês tiverem também curiosidade, tem muito material interessante, tem muito material escrito, né, em PDF, online, mas também em palestras, ciclos de debate no YouTube da Rede Clima. E tem várias publicações da ONU, de outros organismos, que falam de toda essa relação, água e mudança climática, os impactos da mudança climática, a agenda
da água, da segurança hídrica e a agenda urbana, as mudanças climáticas no setor de saneamento. Então, a gente tem muito material falando sobre tudo isso. Eu não tenho a expectativa de conseguir aprofundar tudo isso nesse tempo que eu tenho agora, mas o que eu deixo é justamente um chamamento para que vocês, com a nossa curiosidade, que é particular de quem está dentro da academia, seja como aluno de graduação, seja aluno de mestrado, doutorado, ir lá e aprofundar, né, esses tópicos. E aí eu trago aqui também uma publicação relativamente antiga, né, 2011, mas que fala da diferença entre gestão integrada de recursos hídricos e a gestão adaptativa, né, aonde é que a gente tem que passar a pensar nessas duas coisas como uma só, não só a gestão integrada, então, recursos hídricos superficiais, subterrâneos, a questão do controle da oferta, da demanda, mas também a gestão adaptativa, que aí já é apontando para a questão da resiliência. E aí volta aos nossos problemas das águas urbanas, de cidades resilientes. E eu tenho que correr aqui, mas eu também não posso deixar de mencionar que as nossas cidades, às vezes, elas sofrem com a escassez das águas. Então, a gente também tem que pensar numa gestão de risco de seca. Trouxe aqui um exemplo de uma cidade da Espanha, bastante conhecida, de Barcelona, que justamente tem um plano que agrega diversas opções usando água subterrânea, água de reservatório, quando tem mais reservatório. E os nossos reservatórios aqui, eles são, na maioria, projetados para usos múltiplos, inclusive para controle de enchentes também, e que tem interação com o tema de águas urbanas. E aí eu queria, assim, colocar um foco mais direto na questão das cidades resilientes. Como a gente está falando de águas urbanas, então isso é uma agenda que vem crescendo, uma agenda forte. A gente tem publicações aí do braço das Nações Unidas para a redução de riscos e desastres, que é a UNDRE, a United Nations Office for Disaster Risk Reduction, e tem um programa muito interessante que vocês também podem pesquisar e aprofundar, que é justamente o MCR, Making Cities Resilient. E aí, como é que a gente pode aumentar a resiliência das cidades nesse conceito de gestão de risco, de resiliência à catástrofe, toda essa questão aí das águas urbanas de uma forma integrada. Isso, vocês for pegar só um item aí, por exemplo, o item 7 desse slide, compreender e fortalecer a capacidade social para a resiliência. Está lá, se a gente voltar na mandala da nossa governança. E aí, o programa que eu mencionei, Construindo Cidades Resilientes, esse é um programa aí com metas para 2030, então, uma fase é melhorar a compreensão das cidades sobre a redução de riscos e a resiliência. Depois tem as cidades da fase B, melhoria das competências de avaliação, diagnóstico, aumentando o alinhamento entre as estratégias locais com as estratégias nacionais e regionais. E a fase C desse roteiro de resiliência apoia as cidades para a implementação das ações, efetivamente. Então, acho que a gente tem poucos exemplos aqui no Brasil, infelizmente, mas acho que a gente está caminhando. E a perseverança é muito importante. Aí eu queria destacar aqui um outro INCT, que está em atuação, ele é coordenado por um professor do IPH, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o INCT de Soluções Baseadas na Natureza, que é uma outra vertente aí que a gente tem que perseguir nesse contexto de manejo de águas pluviais, de águas urbanas, de resiliência, de gestão adaptativa. E a gente tem vários exemplos, né, que são relacionados com tetos verdes, lagoas urbanas que armazenam água, enfim. Os eixos temáticos desse NCT, que é uma estrutura por si só que integra ciência, né,
com política pública são habitação, infraestrutura, rios urbanos e áreas úmidas. Então, veja aí quanta coisa a gente tem para aprofundar com relação a essa questão das nossas águas urbanas. Queria trazer alguns exemplos que, às vezes, fogem dessa agenda, porque não são, ficam só no campo da pesquisa mesmo. Por exemplo, a questão da filtração nas margens, que é uma maneira que a gente tem, né, e a gente tem pesquisas avançadas nisso, de usar o solo como um elemento, como um filtro hidrogeoquímico, né? E muitas vezes o rio poluído, a gente conseguir captar a água para abastecimento. Então, essa é uma das soluções interessantes para cidades resilientes também. A recarga gerenciada de aquíferos, que a gente também não tem muito avanço em termos de política pública, mas tem experiências acadêmicas e elementos que podem ajudar justamente na proposição de algumas normas de referência. Eu, particularmente, coordenei aqui com o meu grupo da UFPE pesquisa que nós coletávamos água de chuva, fazia captação de água de chuva em eventos torrenciais para usar para a recarga do aquífero. Então, com isso você evita as inundações e está ainda fazendo aí um ciclo, o que seria o processo natural da recarga do aquífero, e que muitas vezes a gente não tem as áreas de recarga preservada, tem impermeabilização do solo, enfim, são ações aí que são integradoras também. Recordar aqui com vocês, nesse contexto, a infraestrutura verde e azul, né, pensando na capacidade adaptativa, pensando em sistemas resilientes, em cidades resilientes. Então, elas estão diretamente, essa infraestrutura verde e azul, são ações de planejamento e projeto paisagístico fundamentado na criação de uma rede de paisagens verde e azul, que desempenham funções infraestruturais, ao mesmo tempo que fornecem serviços ecossistêmicos à cidade. Então, tem vários exemplos, e aí os jardins filtrantes, os pavimentos permeáveis, os telhados verdes, enfim, temos muito aí para desenvolver pesquisa e apontar para as melhores soluções. A gente teve um prêmio aí, um programa internacional que certificava algumas cidades com iniciativas de infraestrutura verde e azul, e Belo Horizonte foi contemplado. Aí, então, temos aí alguns exemplos no Brasil também. E eu queria mostrar, não sei se eu vou conseguir passar o videozinho aqui, mas isso vai ficar para vocês depois. Tem uma chamada de um programa que chama Renatura Rio Taquari, Diálogos Curitiba Estrela. Na verdade, são duas instituições de fomento à pesquisa, mas aqui a gente está lidando com pesquisa aplicada a políticas públicas, e eles estão integrando, inclusive, o INCT, onde se adapta, né, o Observatório Nacional de Segurança Hídrica e Gestão Adaptativa, e o INCT, Soluções Baseadas na Natureza. Deixa eu ver se eu consigo colocar um pouquinho do som aqui. Olá, eu sou a Heloíse e vou apresentar o projeto Renatura Rio Taquari, Diálogos Curitiba Estrela. Bom, a cheias assustaram, mas a resposta da cidade a esses eventos extremos não precisa ser a mesma. A grande questão é, estamos prontos para adotar soluções resilientes? O que fazer, como e onde implementar tais soluções? A nossa proposta, portanto, vai no coração de Estrela, renaturalização do Rio Taquari, por meio de soluções baseadas na natureza, promovendo a restauração ecológica e a implementação de infraestrutura verde e azul. Diferente de soluções tradicionais, essa proposta integra engenharia e natureza, sendo uma estratégia sustentável que, além de reduzir danos ambientais e sociais, ela melhora a qualidade da água, amplia áreas verdes e gera espaços de lazer e educação ambiental para a população. O nosso projeto ele conta com uma equipe forte e multidisciplinar, com parceiros na Prefeitura de Estrela, pesquisadores das Universidades Federais do Rio Grande do Sul e do Paraná, de INCTs e da TWRA. A gente quer juntos transformar a relação da cidade com o rio, de modo a reduzir os impactos das inundações e promover a segurança hídrica e ambiental.
Um exemplo de sucesso vem aqui de Curitiba, que tem mostrado como a adaptação inteligente pode fortalecer a biodiversidade, garantir a conectividade ecológica e melhorar a qualidade de vida da população. O nosso projeto visa não só transformar a realidade local, mas também se tornar um modelo replicável para outras cidades que enfrentam desafios semelhantes. Para isso, 24 meses até R$500 mil e muita mão na massa para estudos, planejamento e detalhamento das intervenções. Portanto, agradecemos pela oportunidade e esperamos seguir juntos nessa jornada de transformação e colocar a Estrela como referência em sustentabilidade e resiliência climática. Obrigada. Bacana, né, gente? Enfim, tem vários outros exemplos, eu queria colocar tudo assim no mesmo alinhamento, mas para mostrar que a gente tem a inspiração global, mas a gente tem as nossas questões locais, os nossos programas locais. Tem aí um outro programa, que é uma parceria para cidades mais verdes, que é o braço da ONU para habitação, e tem justamente a questão para o ambiente e assentamentos humanos, e tem várias iniciativas aí para parcerias de cidades mais verdes. Nós temos um programa do governo federal, o programa Cidades Verdes Resilientes, que está começando agora, mas já tem aí a envoltória do programa e a vontade de fazer parcerias com instituições de Estado, de cidades, de prefeituras, enfim. E tem aí como temática prevista nesse programa do MMA, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, uso e ocupação sustentável do solo, áreas verdes e arborização, soluções baseadas na natureza, tecnologias de baixo carbono, mobilidade urbana sustentável, gestão de resíduos urbanos. E aí tem as linhas de ação, articulação institucional, orientações técnicas, capacitação, educação urbana ambiental, fomento à elaboração de diagnóstico, plano, projetos, intervenções, ampliação e facilitação do acesso a mecanismos de financiamento. Então, acho que é um bom exemplo de como a gente está na trilha. Pode faltar muito, mas o importante é que a gente esteja aí na direção certa. Trago também aqui uma inspiração, que é um programa aqui da UFPE, em parceria com uma startup, que foi criada a partir de alunos de pós-graduação, usando justamente a questão da captação de água de chuva em morros, né, que são áreas vulneráveis. Nós temos muitas aqui, não só em Recife, na região metropolitana de Recife, que engloba vários municípios. E aí, o nome do projeto, com financiamento da FAP de Pernambuco, da Fundação de Amparo à Pesquisa, chama Morro de Vontade. É o morro, a alusão ao morro, né, que é a área de risco, mas a vontade de fazer melhorias. E aí nós temos, não dá tempo de detalhar aqui, mas tem várias ações relacionadas a monitoramento de qualidade da água, de umidade do solo, de precipitação, evidentemente, de modelagem de cenários, e a contribuição é pensando na redução do deslizamento de terra, melhoria do abastecimento da água e melhoria da mobilidade urbana. E aí eu queria, já caminhando para o final, as questões, digamos, não estruturais, né? Então, quando a gente pensa em questões mais... A gente tem a questão da política, da governança, as ações estruturais, que aí a gente pensa em infraestrutura cinza, infraestrutura verde, infraestrutura azul, e as não estruturais. Acho que a gente também tem evoluído muito nos sistemas de alerta, que ajudam nessa resiliência, na gestão adaptativa, e aí eu cito como exemplo o CEMADEM, o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o Centro Nacional, foi criado há 12 anos, é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, pouca gente sabe disso, é um órgão, ao mesmo tempo, operacional e de pesquisa, né? E aí tem uma articulação desse centro
com coordenação com o Senad, que é um órgão nacional relacionado à defesa civil, com as defesas civis estaduais e municipais, justamente pensando no ciclo monitoramento e alerta, alarme, articulação, mobilização e resposta. E a gente tem isso a nível dos estados também, aqui é um pouco do que a gente usa aqui no estado de Pernambuco, a própria PAC, né, usa diversas ferramentas como radar meteorológico, modelos meteorológicos, sistemas de alerta hidrológico, enfim, acho que é parte das nossas medidas não estruturais que também se apoiam em pesquisa, se apoiam em desenvolvimento de capacidade, que está lá e na governança inovadora. Um outro aspecto que eu não posso deixar de mencionar, que está aí também no bojo dos nossos ODS, está também na questão da governança, é a educação ambiental. O CEMADEM tem um programa muito, muito interessante, mas outros órgãos têm, é justamente o CEMADEM Educação, levar esse conceito de redução de risco, de gestão de risco, de monitoramento, de acompanhamento às comunidades, às escolas, né, para que, de fato, a gente tenha participações diversas. Trago aqui também um outro desafio que a gente não pode esquecer, a gente está falando de dentro de um ambiente, assim, onde nós entendemos tudo que se fala nesses temas que eu trouxe, é muito fácil, né? O que não entendeu vai lá e busca informação mais aprofundada, ou que quer aprofundar, mas a gente lembrar que a gente tem que pensar justamente em vários níveis, né? E esse letramento climático, tudo isso que a gente faz na academia, tem que chegar à população mais simples, né? E que também tem seus saberes próprios, a gente também aprende, né? Na verdade, nunca deve ser unidirecional, é sempre uma via dupla, mas eu acho que essa é uma função nossa também, que a gente deve assumir enquanto instituições de pesquisa, de formação de recursos humanos, e acho que já no finalzinho mesmo, deixar uma mensagem que a gente pode melhorar também essa questão de segurança hídrica, da gestão adaptativa, com ações de ciência cidadã, né, que justamente faz parte do processo de democratização do conhecimento científico, acho que de forma plural, envolvendo a população em diversas ações que ajudam a gente a produzir ciência, e ciência apontando para a política pública. Então, tem aí um projeto de cidade resiliente, que está inserido nesse contexto de ciência cidadã, tem um projeto aí da Unesco na Bacia do Rio Doce, que é o Diálogo para o Desenvolvimento Sustentável na região da Bacia. Tem um outro exemplo aí, que é numa região costeira, para ajudar no monitoramento costeiro. Enfim, tem muitos, muitos, muitos exemplos inspiradores. E acho que eu não podia deixar de trazer, a gente tem aqui na ABR Hidro, Associação Brasileira de Recursos Hídricos, uma comissão técnica de águas urbanas, que seus professores com certeza fazem parte, são agentes muito atuantes, e produzimos aí, fazemos eventos nacionais e produzimos cartas, que é justamente a contribuição da ciência para o gestor, para as políticas públicas. O último evento foi organizado aqui em Recife, né, o Encontro Nacional de Águas Urbanas e o Simpósio de Revitalização de Rios Urbanos, e aí nós temos uma carta, que é a Carta de Recife. O evento foi em setembro de 2024, que fala justamente desses eventos mais recentes, dos aprendizados, dos desafios e das oportunidades. Eu queria realmente deixar um tempo maior para a discussão, mas se vocês forem ler, é tudo o que eu falei aqui das cidades vulneráveis, de fomentar a compreensão dos moradores, dos riscos, a redução de risco, o reconhecimento do efeito das mudanças climáticas, da emergência climática. Enfim, eu finalizo aqui e espero que tenha contribuído aí para estimular o debate. Obrigada. Obrigado, professora Suzana. Muito
Muito obrigado, a palestra foi excelente, né? Muitas informações riquíssimas aí para a gente que trabalha, que atua com águas urbanas, e eu tenho certeza que vai aí contribuir para todo mundo, né, que está aqui presente, de conhecer e de que não conhece ainda, né, de poder é, relacionar, né, essas informações, esse conteúdo aí, com as pesquisas, com os trabalhos que estão desenvolvendo. Professor, eu achei bem interessante essa questão da governança, né, essa importância que tem a governança. E eu achei interessante esses conceitos que foram trazidos, que a senhora trouxe, de governança policêntrica, né, e multinível, porque a gente vê muito uma dificuldade muito grande de intersetorial, né, entre os diferentes setores de um mesmo nível de governo, do nível da prefeitura ou do nível estadual, como também entre diferentes níveis ainda maior, né? Porque aí a gente já tem a diferença de gestão, de gestão política, e aí às vezes dificulta mais ainda essa articulação, né? E aí aquela ideia que também para mim me chama muita atenção, das caixinhas, né? Cada um na sua caixinha, cada um fazendo o seu trabalho, a sua, as suas ações, mas não tem esse compartilhamento, essa integração, e como isso é importante, né, para a gente conseguir realmente superar essa. Às vezes tem tantas ideias interessantes, tantos projetos interessantes, que a gente nem conhece. Gostei muito quando desses programas, tem muitos desses programas que eu não conhecia, que a senhora trouxe aqui em vários lugares, né? Então, isso aí eu acho que a gente nota como tem tantas oportunidades aí, que muita coisa para fazer, né? Muitas oportunidades que podem ser. Que as pessoas podem se inserir e participar, e às vezes, muitas vezes a gente não sabe disso, né? São informações que às vezes ficam aí na internet, mas a gente não consegue identificar isso, porque a internet de todos, embora seja uma coisa muito positiva, ela também, as informações são muito espalhadas, desagregadas, né? E aí é interessante a gente ter essa sua apresentação aí, traz muito desses programas aí de coisas que a gente que a gente pode participar, interagir e conhecer melhor, né? Uma coisa também, professora, que eu achei interessante é essa questão dessas políticas que não são necessariamente não estão diretamente relacionadas com a questão do saneamento, como a lei de uso e ocupação do solo, né, as políticas de uso e ocupação do solo, como é importante essa interação, né? A gente não pode ver o saneamento como uma coisa separada de tudo isso que está acontecendo, né, na cidade. E às vezes muita gente a gente não vê os próprios planos diretores, planos de setoriais, que cada um faz um plano, mas esquece que é preciso a gente pensar no conjunto, no todo, né? Que isso tudo faz parte implica, tem um impacto, né? Nas águas urbanas. Tudo isso está, de alguma forma, aí relacionado com as águas urbanas, né? O uso do solo, a ocupação, são coisas fundamentais. E eu também queria destacar a questão da vulnerabilidade, né? Esse problema da vulnerabilidade que a senhora traz aí, né? E eu, por falar em Recife, né, que também é minha cidade, né, que eu tanto que também
a gente é barrista, concordo, professor, nós somos realmente barristas, né? Mas o Recife é uma das cidades mais vulneráveis, né, do mundo. E dizem que é a capital mais vulnerável do Brasil, né? Então, como é importante a gente se preocupar com essa situação da vulnerabilidade, considerando aí a situação geomorfológica, que o Recife tá inserido aí, né, nesse contexto aí, porque a vulnerabilidade é realmente um ponto aí fundamental, né, para a gente considerar. Então, bom, professor, eu acho que, em geral, foram essas as minhas coisas que mais me chamaram a atenção, né? Esse NCT das soluções baseadas na natureza também achei bem interessante, bem bacana. A senhora falou que foi coordenado por um professor da UFR, da URGS, do Rio Grande do Sul. O professor Davi Mota Marques. Sim. Do IPH. Isso. Bom, então eu queria ver aí com o professor. O professor Ricardo quer fazer algum comentário? O Ricardo, não sei se ele deu se ele está aí online. Gostaria sim, professor. Bom, como eu disse, eu gostaria de agradecer à professora Suzana por ter aceito o nosso convite. É sempre um poder, sempre um prazer ouvi-la, né? A senhora sempre está na vanguarda do conhecimento, isso é um fato, e aí dando esse show de informação para todos nós, muitas informações, assim como o professor Mauro falou, muitos programas que eu não conhecia, né? E é bom porque os aqui presentes são alunos de graduação, de pós-graduação, né? Podem beber dessa fonte e ir atrás desse conhecimento, que é valioso, né? Então, eu anotei algumas informações aqui, alguns pontos que a senhora citou, né? Por exemplo, pacto para a governança é uma coisa importantíssima, né? Que até então, tempos atrás, a gente não falava tanto e hoje fala com tanta ênfase. A norma de referência da ANA, de fato, tá sendo... A ANA nos brindou com, finalmente, algo voltado para a drenagem urbana, porque até então... cada um fazia o que achava que era possível, né? A gente ainda trabalha com aquele livro que foi produzido pela CETESB lá em 80, é bastante antigo, e praticamente o colega lá de Manaus aplica o mesmo conhecimento do colega lá do Rio Grande do Sul, que aplica o mesmo conhecimento do colega ali do Ceará, que são ambientes completamente distintos, e a ANA traz isso aí. Infelizmente, eu estava conversando com alguns colegas a respeito de... Poderia ter sido feito, a ideia geral poderia ter sido feito algum afunilamento, mas o Brasil de dimensões continentais, a gente não pode... O que é feito lá em Manaus, em termos de drenagem urbana, não pode ser feito aqui para Paraíba, né? Então, é diferente de uma norma de concreto, que você produz o concreto com aquelas especificações e ele vai dar certo em qualquer lugar. Drenagem urbana é muito específico, né? Então, a senhora mostrou bem essa situação. Temos aí os ODS, e aí a senhora tomou num ponto, professora, importantíssimo, a chuva e a vulnerabilidade. Particularmente, eu fico muito incomodado quando eu gosto muito de notícia e eu vejo lá dizer assim, chuva matou 5, né? E eu costumo dizer para os meus alunos, chuva não mata ninguém. O que mata é a condição em que aquelas pessoas estão, é uma falta de drenagem, uma drenagem mal aplicada, é deixar a população em beira de rio, em condição de vulnerabilidade extrema. Então, quando vem a chuva, fatalmente vai ter um resultado não esperado, né? A senhora também falou a questão do Rio Grande do Sul, que, como já foi veiculado a nível nacional, era, teoricamente, um desastre esperado. A qualquer momento aquilo aí ia acontecer, né? E aí soma a questão do uso e ocupação do solo na cabeceira da bacia, em demasia, com a falta de gestão das obras de
controle da inundação, deu no que deu, né? Tanto é que quando veio uma outra chuva, não muito distante da primeira, só veio, como é que se diz, exacerbar aquilo que... Né, é difícil de imaginar que um estado tão rico, tão diverso como o Rio Grande do Sul, tenha sido afetado em quase todos os seus municípios, né? Por exemplo, se a gente imaginar o Pernambuco, pode ser que a zona da mata vá ser afetada, mas o sertão ali para o lado de Petrolina, não, né? Mas o Rio Grande do Sul praticamente quase tudo, né? Então, tá aí a falta de gestão foi bem claro, né? A ciência cidadã foi algo que a senhora falou, achei muito interessante, que é uma coisa que, vamos dizer, está em moda. Não é que está em moda, é porque as pessoas têm um conhecimento, né, que até então nós da academia fazíamos ciência sem ouvir o pessoal que está lá fora, que é para onde esse conhecimento científico vai ser, né, traduzido em tecnologia para poder eles utilizarem. Então, hoje, a ideia da ciência de cidadão está sendo muito bem-vinda em vários níveis, não só nessa parte de água, mas a população precisa ser ouvida, né? O caso de escassez de água, a senhora citou aí, eu puxo o caso aqui, agora eu vou puxar a brasa para a nossa sardinha, mas de uma forma... Campina Grande passou por uma escassez, eu digo seca mesmo, professora, me desculpa, mas escassez hídrica, que a gente vive numa condição, ou é chuva ou é seca, né? Acho que, não sei se vocês vão me concordar, mas não sei se aquilo foi escassez hídrica. A seca já é um fenômeno que a gente espera, o que faltou foi gestão. E o principal reservatório de Campina Grande chegou a 2% da capacidade. Será que os meteorologistas avisaram, todos os técnicos avisaram e nada foi feito, né? Então, tem essa visão. Então, diversos outros temas aqui que a gente poderia discutir por horas, mas, mais uma vez, eu só tenho a lhe agradecer, particularmente e publicamente. Eu também agradeço por toda a atenção que a senhora tem me dado ao longo desse tempo. Não fosse a senhora, eu não teria começado a participar desse ciclo de bancas e conhecer tecnologia e programas em rede, né? Então, lhe agradeço de coração e de público por ter me dado essa oportunidade, né? Então, foi muito bom, tá certo? E aí eu passo a palavra ao professor Mauro e à professora Suzana e aos demais colegas que estão na sala para perguntar e discutir um pouco, né? Mas, de antemão, muito obrigado por tudo, professor. Ok, Ricardo, vamos então abrir aqui, né, para os alunos, para os ouvintes. Então, queria primeiro, queria que você levantasse o dedinho aí, né, quem tiver alguma pergunta ou alguma questão para esclarecer com a professora Suzana. Oi, Ana Carolina. Vamos então começar com a Ana Carolina, depois Rodrigo. Pode falar. Boa noite, professora. Obrigada pela apresentação. Eu queria perguntar duas coisas. A primeira é que a gente já viu, né, que existem já muitas soluções, programas e iniciativas no geral, como a senhora mostrou, para aumentar essa resiliência das cidades. Mas eu queria saber o que a senhora acha que ainda está dificultando essa aderência, né, das alternativas de uma forma mais ampla. Bom, primeiro queria agradecer os comentários de Mauro e de Ricardo. Ricardo, não tem nada que agradecer. A gente cresce quando a gente faz as coisas juntos. Obrigada mesmo também. Obrigada pela pergunta, Ana Carolina. Veja, eu não sei dizer, né? Eu acho que falta realmente priorização, porque o que a gente faz, o que a gente aprendeu a fazer é gestão de desastre, não gestão de risco. Gestão de desastre é você, depois do que aconteceu, você vai correr atrás de alguma coisa para remediar, para tentar recuperar. E por que você não investe antes?
né? Será que esse dinheiro não seria mais bem empregado se você tivesse ações que você realmente fizesse uma gestão adaptativa, que você conseguisse prever que aquele uso e ocupação do solo, a ocupação, só para citar o exemplo do Rio Grande do Sul, porque foi uma coisa muito que todo mundo ficou tendo conhecimento, e como disse o professor Ricardo, atingiu todo o estado. Será que não se sabia que as regiões desmatadas poderiam causar um dia, tinha um estudo lá, né, tem um estudo antigo, não é tão antigo, acho que de 2015, que aprontava cenários. Será que não se sabia que se você não desse a manutenção nos sistemas lá que foram construídos para aumentar a resiliência na área urbana, na área de Porto Alegre, se você não dá manutenção, não adianta ter o sistema, né? Então, a gente não trabalha com gestão de risco, a gente trata gestão de desastre. Depois que aconteceu, vamos lá ver como é que a gente faz com os desabrigados, né, para restituir, para restabelecer o abastecimento, o tratamento de água. Então, por que a gente não pensa de forma antecipada? Né? Se a gente já sabe, inclusive, uma coisa que não deu tempo de eu falar, o CEMADEM, que eu acompanhei muito desde o início, o que eles fazem em termos de pesquisa, eles têm mapeado as áreas de risco dos municípios. Então, cada município deveria estar desenvolvendo o seu plano de gestão de risco. E isso é um produto que o gestor ele tem que tomar como um manual para priorização. Aqui em Recife, eu falei muito do caso do Rio Grande do Sul, mas aqui em Recife a gente teve um caso muito dramático em 2022, que morreram 122 pessoas. Por conta, 134 pessoas. A maioria por deslizamento. E aí, os sistemas de alerta funcionaram, mas eles não são suficientes. A gente precisa dos mapeamentos das áreas de risco e intervenções, efetivamente. Então, acho que é uma questão de priorização. E a gente também não pode só culpar os governantes, porque os governantes são eleitos por nós. E nós temos, então, o dever, a obrigação e o direito de cobrar. Verdade, professora. E a outra pergunta é sobre o papel da população, né, que a gente sabe que também é muito importante. E aí eu queria saber o que a senhora acha que deveria ser priorizado para aumentar a questão da conscientização da população, né, para aceitar essas mudanças na gestão adaptativa da cidade. Veja, eu acredito muito na questão de você começar da educação básica com as crianças, né, que é a história do letramento. É um processo de alfabetização, né, do cuidado com a cidade, do cuidado com o rio, do cuidado com os canais, né? Aqui, Recife é uma cidade cortada por canais, né, que fazem parte da macrodrenagem. E os canais vivem cheios de lixo. Não é só o papel da prefeitura, né? A população, a gente joga lixo na rua, o carro abre a janela e joga uma lata de refrigerante. Então, eu acho que a gente tem esse papel aí de, na universidade também, a gente se preocupar via projetos de extensão, de chamar a atenção de escolas, de crianças, de programas em comunidades que tragam essa conscientização. Entendi. Obrigada, professora. Obrigada. Esse problema, professora, que a gente tem aí de Porto Alegre, né, é uma consequência também de vários aterros, né, que foram sendo realizados de forma não planejada, né, ao longo dos anos, né, de longo tempo, né, e que isso também foi uma das consequências dessas enchentes. E
E essa questão muito bem colocada, professora, que a educação, né, é o início de tudo aí, dessa conscientização sobre a importância de preservação, de evitar o resíduos sólidos, o lixo, né? Então, se a gente não partir disso, não partir dessa preocupação com a educação, não adianta nada, né? Não adianta nada, a gente pode fazer o projeto que seja mais bonito que seja, porque ele vai, com o tempo, vai ter a população não vai dar aquela atenção, aquele valor, vai provocar aí os problemas aí de entupimento de valas, né, de jogar lixo nos corpos hídricos, enfim, a gente sabe que isso é uma coisa que é essencial, né, e que é uma prioridade no nosso, de qualquer, antes de qualquer planejamento, de qualquer ação. E eu acho bem interessante essa ideia da escola, né? Eu tenho acompanhado uma aluna que está trabalhando com as escolas de primeiro grau, numa comunidade aqui em Campina Grande, comunidade de Rosa Mística, e é muito interessante esse envolvimento, né? Essa participação das pessoas nesse processo de planejamento, na verdade, a ideia é fazer uma conscientização sobre o Riacho das Piabas, que é um riacho que corta essa comunidade, e tem a proposta de fazer um jardim filtrante e um flutuante nesse riacho, e os próprios alunos, que são alunos de primeiro grau, estão já se engajando, né, nesse processo, nesse projeto, aprendendo a importância do clima, a importância da preservação da natureza, do rio. Então, é um trabalho assim, é um trabalho muito... A gente não pode até não ver um resultado assim imediato, mas é uma coisa que a gente sabe que é fundamental, é o ponto de partida para qualquer outra ação, né, que seja realizada a posteriori, né? Então, é interessante isso. Antes da pergunta do Rodrigo, eu queria mencionar um outro exemplo que eu não coloquei na apresentação. A gente tem um programa aqui em Pernambuco que chama Janelas para o Rio. Foram construídos parques urbanos, particularmente em cidades importantes de uma bacia que corta diversas regiões, e no conceito de, assim, a população, de ser um equipamento urbano para uso da população, nas margens de rios, de um rio especificamente da bacia do Ipojuca, né? Assim, o parque, ele é o conceito de um lugar que você quer usufruir e você coloca uma janela, porque você coloca uma janela para onde você quer contemplar. Então, janelas para o rio. A população se beneficia dos equipamentos urbanos, do equipamento urbano, são ações socioambientais, então tem viveiro de mudas, tem feiras com distribuição, com doação de animais, tem áreas de exercício para terceira idade, para criança, tem área de educação ambiental para as escolas usarem, as escolas fazem eventos. Então, eu acho que é uma ação viva, e foi uma parceria do governo do estado com prefeituras diversas, com prefeituras. Então, e assim, é um equipamento que é para a população, mas ela também tem que desenvolver o senso de pertencimento e da sua importância no contexto da preservação. Vai jogar lixo no rio? Inclusive, isso também é uma ação no contexto dessa história de áreas alagáveis, inundáveis, porque aí se você inunda um parque, se você coloca um parque, você não tem, né, habitação, a área vai ser
você pode ter um prejuízo, mas é um prejuízo bem menor e com muito menos risco à população do que se a gente tivesse a população ocupando as margens. Isso, essa questão do parque, professora, é interessante porque o parque é ao mesmo tempo um espaço livre, né, que permite aí que tenha a possibilidade de você utilizar, arborizar, você ter o solo permeável, que aí vai ajudar nesse processo de infiltração, de garantir a drenagem, né, natural da água, mas também é um elemento social, né, que aí garante também a apropriação, o uso das pessoas. E aí as pessoas podem também realizar atividades, podem praticar esportes, enfim, pode ter uma relação. Eu achei muito interessante essa ideia do Janelas para o Rio, né, como uma forma de contemplar, né, de você ter a visibilidade, porque no momento que você tem só aqueles muros, ou então tem o próprio mangue, quando fica às vezes muito aquela vegetação muito densa, aí às vezes a gente está em Recife e não sabe que ali juntinho, pertinho, tem um rio, né, tão próximo. Então a possibilidade de contemplar, de valorizar, de a pessoa se apropriar do corpo d'água, do rio, né, e ter essa relação com o rio, é muito importante, né, simbolicamente é muito importante essa paisagem, esse relacionamento com a paisagem. E às vezes, muitas vezes, a gente não se dá conta disso, né? Pensa que aquilo ali é só uma área para conter ali a drenagem, mas é importante que as pessoas também participem desse espaço, né? Interaja com a natureza. Eu vou passar para Rodrigo, né? Que Rodrigo levantou a mãozinha aí. Pode falar, Rodrigo. Beleza. Boa noite, professora Suzana. Obrigado pela palestra, foi muito rico o conteúdo. Eu também tenho duas perguntas. A primeira seria sobre aquele projeto lá, Morro de Vontade, né, que a senhora participou mais. Eu queria saber se até instalar alguns dispositivos nas casas das pessoas. Eu queria saber se, por parte da população, aí, teve alguma resistência na aceitação da instalação daqueles dispositivos, ou se eles entendem que aquilo vai trazer benefícios, eles entendem os benefícios que aqueles dispositivos irão trazer. Obrigada, Rodrigo. Veja, tem que ser feito um trabalho, e a história do engajamento, né? E a população, eles não podem sentir só que eles estão recebendo as coisas. Isso é importante como política pública, como o projeto é financiado por uma fundação de amparo à ciência e tecnologia do Estado de Pernambuco, né? Mas é a pesquisa-ação, é a pesquisa beneficiando a população, mas faz parte disso o trabalho de conscientização, que eles vão receber aquilo e que depois eles têm que cuidar, né? Porque, na verdade, aquilo são dispositivos... eu mostrei de forma muito simples, mas aqui foi fruto de uma pesquisa financiada com o dinheiro de todos nós, né? É um dispositivo com design que descarta as primeiras águas da chuva para a questão da garantia da qualidade, né? E depois ela fica armazenada, é uma cisterna, né? E as pessoas têm que cuidar disso, porque não vai uma pessoa ali todo dia ver se está tudo funcionando, se o dispositivo de descarte está funcionando, né? Se não tem nenhum entupimento, enfim, sim um sistema que prevê a participação, o engajamento da comunidade. E é uma coisa, assim, porque as áreas de morros, elas são de difícil abastecimento, por conta da pressão,
né? Então, você ter a coleta de água de chuva, você reduz o risco de deslizamento, né? Você garante o abastecimento e você produz aí ações de educação, de mobilização da população. Então, ainda melhora, porque aí também, quando você tem um problema de deslizamento, o que está morro abaixo, você não consegue transitar, de mobilidade mesmo, de mobilidade urbana. Então, acho que há um reconhecimento de que são áreas vulneráveis e que essas ações integradas, elas trazem um benefício grande. Entendi, professora. Muito obrigado. Outra pergunta que eu tenho para fazer para a senhora, a gente sabe, né, que Recife tem vários problemas. Tem problemas com maré, problemas com deslizamento, né, com alagamento e tudo mais. Mas aliado a isso, a gente vê aí que ultimamente vem desenvolvendo projeto de drenagem, né, drenagem sustentável, com jardins de chuva. Aliado a isso, a gente tem também projetos urbanísticos, né, como esse que a senhora falou, Janela de Frente para o Rio. Eu queria saber, na visão da senhora, Recife está muito distante? Como é que Recife está aí em relação para ser uma cidade verde e azul, né, ser uma cidade resiliente? Veja, eu nem falo só de Recife, sabe? Eu falo da região metropolitana, com alguns municípios que têm muitas áreas de risco. Mas Recife, mais particularmente, tem algumas ações muito interessantes. Uma é um projeto City Nova, que é com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que criou aí umas áreas com uns jardins filtrantes, inclusive dentro de um parque que era uma área de vulnerabilidade social. A área era um descampado sem uso e que as pessoas usavam para consumir droga, né? Então, foi feito todo um trabalho de urbanístico e também com uma solução baseada na natureza, nas margens do rio Capibaribe, que é um rio muito, muito importante em Pernambuco e particularmente na cidade do Recife, né? É um rio que inspira poetas, né? Então, assim, não são só os parques, mas o parque e o que tem dentro dele, que são projetos pilotos e demonstrativos. Você vai resolver tudo com isso? Não vai. Assim como o conceito de cidade esponja, ele não é a solução para tudo, mas são demonstrações, são projetos pilotos e demonstrativos que aquilo é parte da solução. E depois, particularmente do evento, a gente tem uma bacia aqui em Recife, que é particularmente problemática, que é a do rio Tigipió, por conta da ocupação, né? E aí foi feita uma outra ação, eu citei essa com o governo federal, foi feita uma outra ação com um empréstimo do Banco Mundial, para um programa, o nome do programa chama Promorar, porque é um programa que tem foco na realocação das pessoas, portanto, na habitação, e está tudo integrado, né? Por isso que eu coloquei ali aquele ODS 6 e 11, desculpe. Então, é um programa de habitação, porque não adianta só tirar as pessoas, elas voltam, se elas não têm para onde ir, né? Então, uma das ações, e aí vem a questão da gestão de risco, e não a gestão do desastre, é tirar as pessoas do lugar, e aí fazer o alargamento da calha, colocar outras infraestruturas verdes. Então, é um conjunto de ações. E eu acho que a gente está indo no caminho, assim como tem outras cidades. Aí Curitiba mostrou um exemplo, né, desse programa. Eles querem transportar para o Rio Grande do Sul, para a cidade de Estrela, para o Vale do Taquari, uma ação que está em curso em Curitiba. Agora, não vamos esquecer que tem um problema aí também essencial, é financiamento, né? Às vezes não é só vontade política. Eu coloquei lá naquela mandala da governança. Então, essas ações que eu citei agora, elas foram possíveis porque teve recurso do Banco Mundial,
no Ministério da Ciência e Tecnologia, quando você tem a cobrança pelo uso da água, que é um instrumento da política, também você pode implementar ações com recurso da cobrança, porque financiamento é um ponto-chave também. Isso, entendi, professor. Ok. Obrigado, Rodrigo, pelas perguntas. Eu queria lembrar, né, a quem está aí presente, de não esquecer de assinar aí a lista de presença, né? A gente colocou aí no chat um formulário para vocês colocarem as informações, porque também a gente vai disponibilizar certificados, né, para quem estiver aqui participando. Mais alguém? Alguma outra pergunta, ou alguma outra questão, alguma outra dúvida? Esse pessoal está muito caladinho, né, professora? Não... Acho que eles são sabidos. Acho que eles já... A senhora tocou num ponto importante aí, financiamento, né? A gente fala muito sobre drenagem urbana sustentável, LEED, SUD, diversas denominações, mas ainda lá no Enal, lá no Recife, eu acho que, não sei, estava conversando com alguns colegas a respeito disso, e ainda foi levantado esse ponto, numa daquelas plenárias, financiar, né? O poder público precisa financiar para que as pessoas se sintam interessadas. Por exemplo, por que eu vou implantar um telhado verde na minha casa porque eu sou ecológico? Por que eu vou implantar um reservatório no lote? Porque não, tem que ter algum motivo, né? As pessoas são movidas, infelizmente, por essa questão financeira. Perfeito, Ricardo. Eu acho que a gente tem que criar incentivos, né, para as pessoas terem um benefício, porque, na verdade, o benefício, ele é comunitário, né? Você está melhorando, então acho que tem que ter um programa de redução de impostos, um ICMS ecológico, uma redução de IPTU, que não é só obrigar, né? Porque a gente obriga, a gente tem uma regulamentação para não impermeabilizar o lote e tal, mas aí depois o cidadão, ele até faz isso para o construtor, para conseguir o habite, e depois vai lá e cimenta tudo. E ele não... Essa pesquisa que eu coordenei, que era de captação de água de chuva, injeção da água no aquífero, eu bati em várias portas de shopping centers, falaram, não, eu vou fazer isso para meu uso, eu vou coletar água de chuva, mas eu não vou injetar em aquífero, não, porque todo mundo vai captar a água do aquífero. O bem coletivo não é pensado, é fato. Novamente, por que uma estrutura como o Shopping Recife vai investir pesado para, vamos dizer assim, gastar dinheiro para o povo, né? Não vai. Aí é que vem a questão da gestão integrada e a gestão adaptativa, os dois conceitos juntos, né? E que é muito difícil, mas primeiro tem que ter uma vontade política, né? Uma política pública por trás e uma questão de um chamamento, eu acho que... Mas hoje, eu também sou muito esperançosa, né? Como diz o Ariano Suassuna, né? Que é paraibano, mas que virou um pernambucano, né? Ele é um cidadão pernambucano também, mas ele é um cidadão do mundo, né? Ele trouxe contribuições para a cultura, não só dos lugares onde ele viveu, onde ele nasceu, mas ele diz que o otimista, ele é um tolo, o pessimista é um chato, então ele prefere ser um realista esperançoso, né? Eu gosto muito dessa frase do Ariano. Eu
Eu sou otimista, eu acho que a gente vai melhorando, a gente vai criando demonstrações e chamamentos, e as pessoas vão incorporando esses conceitos da importância. E uma coisa que hoje está chamando muita atenção, principalmente das empresas, é essa política ESG, né? De meio ambiente, sociedade e governança, né? Então, e as ISOs, etc. Claro que eles têm interesse próprio na certificação, na imagem da empresa, mas boa. Se a gente conseguir ações, está valendo. É verdade. Esses incentivos, como é que está em Recife, professora? Tem tido alguma em PTU verde? Tem se aplicado alguma? Não tem. A gente não tem nenhuma linha assim muito concreta. A gente tem uma lei aí que está relacionada com telhados verdes, mas sem nenhuma coisa assim que seja muito atrativo. Se não for a questão da imagem, que o empreendedor, digamos, ele quer que ele quer imprimir, mas não tem uma coisa assim que seja significativa do ponto de vista de ganho econômico, porque as pessoas pensam isso, né? A questão social fica em segundo plano. Isso. A gente tem uma outra linha que não é só para a cidade, mas, aliás, é menos para a cidade, que é a questão dos pagamentos por serviços ambientais, né? E eu acho que a gente poderia ter muito para desenvolver nisso, e com realmente a redução de impostos, dos benefícios. Então, acho que é uma linha que a gente tem que discutir muito. A gente discutiu, sim, Ricardo, no Enal, mas é que, às vezes, a gente precisa falar fora da academia. A gente tentou trazer para o Enal, você estava aqui, você viu, os órgãos públicos, né, prefeitura, a gente teve mesa com prefeitura, com governo do estado, com agência de bacia, com comitê de bacia. Então, enfim, eu acho que é um papel que a gente tem que assumir mesmo, de falar para fora. Verdade. Pois eu acho que é isso, professora. Tem alguém que queria mais fazer algum comentário? Bom, pelo jeito, professora, não. A gente podia fazer eu queria, para a gente, né, terminar aqui, fazer quem puder ligar a câmera aí para a gente poder fazer um registro, né, desse momento aí da palestra, fazer alguns prints aqui, professora. Ótimo. E meu último slide tem aí também os meus contatos, né? Apesar de que Ricardo tem, mas tem aí, e também a rede social da APAC, que eu acho que, eu vi que você disse que divulga na rede social, que é também, eu acho que um outro meio muito importante de divulgação é isso, são as nossas mídias, são as redes sociais, levadas a sério, né? Isso. Pois vamos divulgar aí e até ampliar mais, né, esse espaço aqui de palestra, de debate. Quanto mais a gente conseguir aqui absorver mais gente, né, de interessados, é bom, é melhor, né, para a gente poder divulgar aí o que está sendo desenvolvido, as novidades, né, as coisas que estão com professores, com academia. É muito importante isso, essa divulgação. Então, vamos fazer isso, sim. E então, professor, eu queria novamente, aqui em nome do PPGECA, né, do nosso programa de pós-graduação, do nome da disciplina, né,
de Águas Urbanas, ele agradecer pela excelente aqui participação e palestra, né? E sempre a senhora será sempre assim muito bem-vinda aqui, né, para participar e para apresentar também novos trabalhos. E ficamos muito felizes de ouvir, de conhecer mais um pouco aí sobre esses programas, né, tão ricos aí que a gente tem no Brasil.